Bom, pessoal, como eu já falei, a derivada nos dá a taxa de variação de uma função. Então, nós já vimos que a derivada da função horária é a velocidade, deriva a velocidade, tem a aceleração. A primeira questão da nossa lista diz o seguinte: ache a aceleração de um objeto em queda livre cuja função posição é s de t é igual a menos 4,9 t ao quadrado mais 30. E ele pede para a gente achar a aceleração. Bom, a derivada da função posição é a velocidade. E a derivada desta função vai ser 2 vezes menos 4,9 vai dar menos 9,8t. E a derivada do 30 é zero. E a derivada da velocidade é a aceleração, é a função aceleração. E a derivada de menos 9,8t é menos 9,8. E essa vai ser a aceleração pedida no exercício, ok? Que é exatamente a aceleração da gravidade, porque o corpo está em queda livre. Vamos para o segundo exemplo, questão número 2, né? Da lista. Estima-se que daqui a X meses a população de uma certa comunidade será de... Aí ele te dá a função população. P de x é igual x ao quadrado mais 20x mais 8.000. Então vamos escrever essa função. X ao quadrado mais 20x mais 8.000. Daqui a 15 meses, qual será a taxa de variação da população desta comunidade? Ou seja, qual é a taxa de variação daqui a 15 meses? A taxa de variação é a derivada. Taxa de variação e derivada são sinônimos. Então, quem é P' de x? É 2x, derivada de x ao quadrado, mais 20, que é a derivada de 20x. E esse 8.000 deriva da zero. Ele pergunta qual vai ser daqui a 15 meses, né? E o problema diz que é daqui a x meses. Então, basta substituir o 15 no lugar do x. P de 15 vai ser igual 2 vezes 15 mais 20. E aí, 2 vezes 15 dá 30, 30 mais 20 dá 50. Então, está feita a letra A. Daqui a 15 meses, qual será a taxa de variação desta comunidade? 50. Letra B. Qual será a variação real sofrida no 16º mês? A letra B, ele pergunta variação real. Variação real, aí não está associado à derivada. Se é real, está associado à função original. E ele quer a variação real no 16º mês, durante o 16º mês. Repara que o enunciado da questão diz o seguinte: estima-se que daqui a X meses a população de uma certa comunidade será dessa função. Significa que se eu calcular só o P de 16, eu vou ter a variação no 16º mês? Não. Eu vou ter toda ela até o 16º mês. Para eu saber a variação real no 16º mês, eu vou ter que fazer a do 16º e a do 15º. Aí eu subtraio e vou ter o quanto ele variou no 16º mês. Então, isso vai ser o P de 16 menos o P de 15. Lembrando que, como ele fala em variação real, a gente vai usar a função original. E quem vai ser o P de 16, né? P de 16 vai ser 16 ao quadrado mais 20 vezes 16 mais 8.000. Menos quem vai ser o P de 15? 15 ao quadrado, sempre na função original, porque ele está pedindo real, mais 20 vezes 15. Com esse menos aqui, que é um menos o outro, vai ficar menos aqui, né? Em vez de eu botar parênteses, eu vou logo trocar o sinal dele. Mais 8.000, que com esse menos vai virar menos 8.000, claro.
como se tivesse um parênteses aqui, eu fosse calcular tudo isso aí positivo e depois diminuir. Por que eu faço assim? Porque vai ficar mais fácil, né? Você já cancela esse mais 8.000 com esse menos 8.000. Não é isso? 16 ao quadrado é 256. Menos 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. 15 vezes 15. Aqui eu vou usar um truquezinho para não ter que fazer muita conta. 20 vezes 16 menos 20 vezes 15. Imagina que o 20 seja o x. O que eu tenho aqui? 16x menos 15x. 16x menos 15x vai dar quanto? Vai dar x. Então isso vai dar 20. Mas você não precisa usar esse truquezinho não. Você pode fazer a conta aí. Você vai estar com a calculadora, pode chamar isso sem problema, né? E isso vai ser igual. 256 menos 225 vai dar 200 menos 200 cancela. 56 menos 25 dá 31. Com 20, 51. Repara que a variação real ela é muito próxima da taxa de variação no 15º mês. E essa vai ser a variação real do 16º mês. Tá feita a letra B. Número 3. Suponha que o custo total em reais ao se fabricar Q unidades de um certo produto seja dado por C de Q, aí ele dá uma função aí, né? Vamos lá, vamos fazer a número 3 agora. O custo para fabricar um certo produto, né, é dado por C de Q igual 3Q ao quadrado mais 5Q mais 10. 3Q ao quadrado mais 5Q mais 10. Deduza a fórmula do custo marginal. Tá aí no início da nossa lista, né? Custo marginal é a derivada da função custo, né? É como varia a função custo. A taxa de variação da função custo é o custo marginal. Então a gente vai derivar essa função custo aí. Então sempre que falar em custo marginal, a gente vai lembrar que isso é a derivada da função custo. Então vamos lá. Suponha que o custo total em reais ao se fabricar Q unidades de um certo produto é C de Q igual a 3Q ao quadrado mais 5Q mais 10. Letra A. Deduza a fórmula do custo marginal. Custo marginal é a derivada da função custo. Tá? Então vamos lá. Aí é só você derivar, né? Molezinha, né? Quem é o custo marginal? Derivada de 3Q ao quadrado, 6Q. Derivada de 5Q, 5. Acabou. Essa é a função custo marginal. Letra B. Qual é o custo marginal de 50 unidades produzidas? Custo marginal de 50 unidades produzidas. É o custo marginal. Unidades produzidas está aqui, de 50. Vai ser 6 vezes 50 no lugar do custo da quantidade, mais 5. E isso vai dar 6 vezes 50, 300, com 5, 305. Ok? Muito bom. Questão 4. O produto nacional bruto de um certo país era N de T igual a T ao quadrado mais 5T mais 100 bilhões de dólares T anos após 1970. Qual é a taxa de variação do produto nacional bruto em 1975? Essa aí tem um detalhezinho no enunciado, né? Vamos lá. Ele fala que o produto nacional bruto de um certo país era N de T igual a T ao quadrado. Vou botar a função lá. Sem a função a gente não é ninguém. T ao quadrado mais 5T mais 100. Então vou colocar aqui mais 5T mais 100. Bilhões de dólares. Repara no T anos após 1970. Significa que T anos após 1970, se for em 1971, T igual a 1. 1972, T igual a 2, porque ele fala T anos após 1970.
Então, quando ele pergunta na letra A, qual é a taxa de variação do Produto Nacional em 1975, em 1975 eu estou 5 anos após 1970, então meu T vai ser igual a 5. E ele pergunta qual é a taxa de variação. Taxa de variação é a derivada. N' de t é igual a derivada de t ao quadrado, 2t. Derivada de 5t, 5. Derivada de 100, 0. Em 1975 vai ser o N' de 5, que vai ser 2 vezes 5 no lugar de t mais 5. 2 vezes 5, 10, mais 5 vai dar 15. Ok? Beleza. Porcentagem de variação, a mesma coisa, usando a formulazinha que está lá na frente, eu deixo para vocês. Letra número 5. Estima-se que daqui a T anos a circulação de um jornal local será de, te dá a fórmula. Deduza a expressão da taxa de variação da circulação do jornal daqui a T anos. Basta vocês derivarem, tá? Depois eu tenho qual será a taxa de variação da circulação daqui a 5 anos. Você pega 5 e substitui na função taxa de variação que você achou. Tranquilo. Depois, a circulação aumentará ou diminuirá? Se a taxa de variação é positiva, ela está aumentando. Se for negativa, ela está diminuindo. Ok? C. Qual será a variação da circulação no 5º ano? A variação da circulação. Repara que ele não usa a palavra taxa, né? Então, se você botar lá na função da taxa, você vai ter 200 vezes 5, vai dar 1.000, com 400, 1.400, você está vendo que o gabarito aí não é esse, né? Então, ele está se referindo à variação real. Daí você vai substituir isso na função original, igual eu fiz aqui no exemplo anterior aí, né? Você vai fazer lá na função original, C, eu quero no 5º ano, então C de 6 menos C de 5, que vai fazer a continha, tá? Muito bom. Vamos fazer essas 6 que eu já deixei aí algumas para vocês. Número 6. Um estudo sobre a eficiência do turno da manhã de uma fábrica indica que, em média, um operário chegando ao trabalho às 8 horas montará f de x igual menos x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 15x rádios x horas depois. É o mesmo caso do T anos após 1970. X horas depois, sabendo que ele chega às 8 horas. Deduz a expressão da taxa ao qual o operário montará rádio x horas depois. Taxa de variação, derivada. Você vai derivar, vai ter o f' de x, vai ter a taxa de variação. Menos 3x ao quadrado mais 12x mais 15. Né? Derivada de f de x, f' de x vai me dar a taxa de variação. A que taxa o operário estará montando rádio às 9 horas da manhã? A que taxa? Taxa de variação. F' de quem? De 1. Que às 9 horas é 1 hora após as 8. Foi o que ele falou no enunciado. Fiquem atentos a isso. Então vai ser menos 3 vezes 1 ao quadrado mais 12 vezes 1 mais 15. F' de 1 será igual 1 ao quadrado, 1 vezes menos 3, 12 vezes 1, 12, mais 15. Vai dar 27 menos 3, que vai dar 24. Certo? Então, a que taxa o operário estará montando? A taxa de 24, né? 24 que é rádios por hora, né?
Questão C. Quantos rádios serão montados pelo operário entre 9 e 10 horas da manhã? Repara que agora a pergunta é real, não é sobre a taxa. Ele quer saber quantos rádios serão montados entre 9 e 10 horas da manhã. Aí você vai usar o quê? A função original. É essa que te dá. Lembrando que 9 horas você vai ter x igual a 1. 10 horas são 2 horas após as 8 horas. Você vai ter x igual a 2. Então, o que você vai ter? Se você quer saber quanto ele vai montar entre 9 e 10, vai ser o quanto ele terá montado 10 menos o quanto ele montou até 9. Então, F 10 horas de 2 menos F de 1. E aí é só vocês calcularem isso, lembrando que vai estar na função original. Depois a outra taxa de variação, já falei, tá? Beleza, dá para vocês brincarem aí, né? Tranquilinho, deixo para vocês. Essas integrais a gente ainda não falou, mas vai falar. Número 10, determine as derivadas segundas da função. Derivada segunda é só derivar 2 vezes cada uma, né? Lembrando que para você fazer a derivada segunda, vale a pena você organizar a função. A gente faz a regra do produto lá, que a gente para, né? Fez, parou. Isso pode dificultar derivar de novo. Então a gente tenta esperar. Mas aí eu faço outro vídeo sobre a derivada segunda, que esse já está muito grande, tá ok?